Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma bateria de exercícios do Gabarito Enem. Nessa lista de exercícios eu vou gravar com vocês as questões de geometria espacial, de conceitos geométricos, geometria de posição e algumas áreas de figuras planas. A gente está tentando fazer aí uma miscelânea de exercícios, alguns conteúdos já vistos, mas nunca é demais, né? Então vamos resolver aí a primeira questão. A questão de conceito. Diz assim pra gente, né? A figura seguinte ilustra um salão de um clube onde estão destacados os pontos A e B. Ó. A e B. Nesse salão, o ponto em que chega o sinal da TV a cabo fica situado em A. A fim de instalar um telão para transmitir os jogos de futebol da Copa do Mundo, esse sinal deverá ser levado até o ponto B, por meio de um cabeamento, que seguirá na parte interna da parede e do teto. Lógico, né? O fio não pode ficar assim, solto. O menor comprimento que esse cabo deverá ter para ligar os pontos A e B poderá ser obtido por meio da seguinte representação no plano. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Bem, se você planifica, né, você cria um segmento de reta. Então, na verdade, o que você tem com a planificação é jogar aquele cubo que você tem da parede do teto no mesmo plano. Porque quando você pega um paralelepípedo, né, uma figura espacial, como um cubo ou paralelepípedo, um prisma desse tipo. Deixa eu retratar isso aqui para vocês. Você pega uma figura como essa, onde aqui está o teto e aqui está a parede. Lembrando que existem partes aqui, né? Por dentro. Ok? Colocando ela num plano como esse, colocamos o teto, tá? E colocando esse plano do lado, ok? O segmento tem que sair daqui até embaixo, até o ponto médio, né? Então ele tem que fazer isso aqui. Automaticamente, uma menor distância seria algo assim. Então ele precisaria estar aqui, mas como no teto ele não pode fazer esse caminho, não pode ficar pendurado, no plano ele pode vir fazendo esse caminho aqui, né? A nossa opção é a letra E. Uma boa frase a se dizer dessa questão é que a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta que une esses dois pontos. Isso é verdade para figuras planas, tá? Ou espaciais. Assim, estou dizendo que na geometria euclidiana, a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta que une esses dois pontos. Ok? Então a representação correta é da letra E, de especial. Então vamos à segunda questão. Uma empresa de refrigerante que funciona sem interrupções produzir um volume constante, produz um volume constante de 1.800.000 centímetros cúbicos de litro por dia. A máquina de encher garrafas apresentou um defeito durante 24 horas. O inspetor de produção percebeu que o líquido chegou apenas à altura de 12 centímetros dos 20 centímetros previstos em cada garrafa. A parte inferior da garrafa em que foi depositado o líquido tem a forma cilíndrica, com o raio da base de 3 centímetros.
por questões de higiene, o líquido já engarrafado não será reutilizado. Utilizando no período em que a máquina apresentou defeito, aproximadamente quantas garrafas foram utilizadas? Bem, o que a gente pode fazer nessa questão é ver qual é o volume, né? Porque a gente sabe que ele produz um volume constante de 1.800.000 centímetros cúbicos por dia. E justamente foi um dia em que ela ficou parada, então ficou um dia que ela ficou produzindo volumes, partes desse volume, certo? Bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer por parte, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é que volume que nós tivemos. Ok? Bem, volume vai ser cilíndrica a garrafa. Então vai ser π R ao quadrado vezes H. Tá? Então vai ser π vezes 3 ao quadrado vezes 12. Ok? Vamos usar o π aproximadamente 3. Não manda, mas a gente pode usar. E aí vai ser 3 vezes 108, que vai dar 324. Tudo em centímetros cúbicos. Significa que uma garrafa tem isso. Então eu posso dizer que se o volume constante é de 1.800.000 centímetros cúbicos por dia, a gente pode dizer que o número de garrafas será o total de volume que eu produzo num dia, dividido pelo volume produzido em cada garrafa num dia. Ok? Mas isso dá aproximadamente 5, né? Sobra sempre o mesmo resto. Então é a letra B. Ok? Certinho, né? Então, aproximadamente isso que a gente tem. Se tem alguma coisa importante a comentar aqui. Nada, né? Na verdade, o que a gente fez foi isso. A gente pega o número de garrafas, multiplica pelo volume de cada garrafa, e aí você encontra o volume total, tudo isso por dia. Então, o número de garrafas é igual ao volume total dividido pelo volume de cada garrafa. Certo? Então é isso. Questão 2 também. Foi. Questão de número 3. Vamos lá. João tem uma loja onde fabrica e vende moedas de chocolate com diâmetro de 4 centímetros e preço de R$ 1,50 a unidade. Se o diâmetro é de 4 centímetros, o raio mede 2 centímetros, porque o diâmetro é o dobro do raio. Pedro vai à escola e, após comer várias moedas de chocolate, sugere ao João que ele faça moedas com 8 centímetros de diâmetro
e mesma espessura e cobre R$ 3,00 a unidade. Considerando que o preço da moeda depende apenas da quantidade de chocolate, João aceita a proposta de Pedro, pois se dobra o diâmetro, o preço também deve dobrar. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria 12. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria 7,50. Rejeita a proposta de Pedro, pois o preço correto seria 6. Ou rejeita a proposta porque o preço correto seria de 4,50. O que a gente precisa fazer assim, aqui não tem espaço, botar um quadro branco, é ver qual era o volume V1, que é o volume da moeda original, e V2, o volume da nova moeda. E ver qual é a relação de V1 eu tenho para V2, né? Ó, o diâmetro de V1 é 4. Isso implica que o raio de V1 é 2. O diâmetro de V2 é 8. Ora, então o raio de V2 é 4. O volume é na forma de um cilindro, né? A moeda, ela é assim. Certo? Isso é uma moeda de chocolate, ok? Essa é a moeda de chocolate. Então, V1 seria π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Seria de 4πh. Ao V2 seria π vezes 4 ao quadrado vezes h. Seria de 16π vezes h. Ora, 16 é 4 vezes 4π vezes h. Então, significa dizer que o V2 ele é 4 vezes o V1. Se o preço só depende do formato lá do chocolate, então só da quantidade que você vai vender, então, sabendo que o preço de V1 era R$ 1,50, o preço de V2 seria 4 vezes o preço de V1. R$6. Certo? Então significa dizer que se eu dobro o raio e mantenho a altura do meu cilindro, eu quadriplico o seu volume. Então, resposta certa. João deve rejeitar a proposta de Pedro, porque Pedro manda vender a R$3 a unidade. Ele rejeita porque o preço correto seria 6. Letra D. Ok? Questão de número 4. Um fabricante de creme de leite comercializa seu produto em embalagens cilíndricas de diâmetro da base medindo 4, ou seja, o raio mede 2, e a altura 13,5.
O rótulo de cada uma custa 60 centavos. Esse fabricante comercializará o referido produto em embalagens ainda cilíndricas, de mesma capacidade, mas com a medida do diâmetro da base igual à da altura. Levando-se em consideração exclusivamente o gasto com o rótulo, o valor que o fabricante deverá pagar por esse rótulo é de 20 centavos por haverá uma redução de 2/3 na superfície da embalagem coberta pelo rótulo, 40 centavos pois haverá uma redução de 1/3 da superfície da embalagem coberta pelo rótulo, 60 centavos pois não haverá alteração na capacidade, 80 centavos por haverá aumento, pois haverá aumento de 1/3 na superfície, R$1, pois haverá um aumento de 2/3 na superfície. Observe que as opções trabalham com a superfície do produto. E aí a gente precisa ver o seguinte, ó, o rótulo de cada uma custa 60 centavos quando é feito nessa relação, né? Então, o que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando com a capacidade, estamos trabalhando com a área lateral dessa figura, porque se a figura é um cilindro, se a figura é uma figura cilíndrica, tá? Essa figura ela tem capacidade, que é o que cabe aqui dentro, e ela tem área lateral, que é como se você pegasse essa superfície arredondada, que está arredondada sobre essa circunferência, e planificasse ela numa forma de um retângulo. A base é o comprimento dessa circunferência, a altura é a altura do cilindro. Então a minha embalagem ela tem que estar aqui, o meu rótulo tem que estar aqui na minha embalagem, automaticamente ela tem que estar aqui, certo? Então ela tem que cobrir uma área que seja a área lateral, 2πr vezes h, certo? O volume dela, o volume é π vezes r ao quadrado vezes h, tá? Bem, tudo tranquilo, né? Ele faz o seguinte, ele vai comercializar o produto em embalagens ainda cilíndricas, com a mesma capacidade, mas com a medida de diâmetro da base igual à da altura. Então a gente precisa saber qual é essa capacidade desse produto. Então vamos lá. Vou apagar aqui. A capacidade é a mesma. Capacidade é o mesmo que volume. Então, qual é o volume desse produto? Π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 13,5. Então, a capacidade vai ser de π vezes 4 vezes 13,5. Então, vai ser de π vezes 20, vão 2, 12, 14, 4 com 5. 54, né? 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14, vai 1. 4 com 1, 5. Se eu usar um π aproximadamente igual a 3, eu vou ter que a capacidade desse produto vai ser de 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, com 1, 16. 162 centímetros cúbicos aproximadamente. Só que agora o comercializado será um cilindro
será um cilindro com o mesmo volume, só que a medida do diâmetro ser igual à altura. O nome desse cilindro é chamado de cilindro equilátero, tá? Bom? Ora, significa que o volume desse cilindro ele é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é o dobro do raio. Esse volume, então, vai ser de π vezes 2r ao cubo. Só que o volume é o mesmo. Bem, o π é 3, então isso vai dar 54. Significa que 2r ao cubo vai dar 54. Ou seja, o raio ao cubo vai ser 27. Então essa figura terá que ter o raio da base igual a 3. Automaticamente isso implica que a altura tem que ser igual a 6. Olha, então sabemos com certeza como que é o formato dessa nova embalagem. Tudo bem? Então dá uma olhada aí. Tá? Então vou apagar. Então esse meu novo cilindro é o cilindro assim. É um cilindro assim. Certo? Onde a embalagem vai entrar aqui por volta desse cilindro. Então a embalagem vai cobrir a área dessa superfície cilíndrica, que é um retângulo, onde a base desse retângulo é 2πr e a altura desse retângulo é h, certo? Então a base desse retângulo é o comprimento da minha circunferência. Então ele é 2 vezes π vezes r, então 2 vezes π vezes r. Ok? R. E a altura é 6. Então a área lateral vai ser de 18 vezes 6. Que vai ser 48, 108. 108 centímetros quadrados. Ok? Então essa embalagem vai ter 108 centímetros quadrados. Essa embalagem aqui custa 60 centavos. Então a anterior, essa aqui vamos botar assim, é a nova. A anterior seria 2 vezes π, seria embalagens assim, 2 vezes π vezes 2, altura 13,5. Então seria 12 vezes 13,5 e 12 vezes 13,5 dá 10, dá 7, dá 2, dá 5, dá 3, dá 1, dá 0, dá 12,
dá 6, dá 162 reais. 162 centímetros quadrados. E 162 centímetros quadrados custa 60 centavos. Essa é da antiga. Ora, o que a gente tem agora é o seguinte. Sabemos que 162 centímetros quadrados de área vai custar 60 centavos. Quanto custará 108 centímetros quadrados de área? Então, com uma proporção bem simples, isso é para não tirar um enunciado, tá? Vou fazer aqui mesmo. Então, numa proporção bem simples, se 162 centímetros quadrados custa 60 centavos, então 108 centímetros quadrados custará X. Maior o volume, maior a área, maior o preço. Então, diretamente proporcional, vai ser 108 vezes 60 centavos dividido por 162. Ok? Essa continha aqui não é tão difícil de fazer, nem trabalhosa. Até mesmo porque a gente pode simplificar. Tá? É só a gente pensar como. Primeiro tira a vírgula. 108 vezes 6 dividido por 1.620. Tá bom? Isso dá para dividir por 6, é divisível por 6. Então fica 108. E isso aqui dividido por 6 vai dar 2. Vai sobrar 4, vai dar 7, vai dar 0. Vai dar 270. Dá para dividir por 27. Aqui eu dividi por 6. Dá para dividir por 27. 108 dividido por 27 dá 4. Embaixo dá 10. Então dá 0,4. Ou seja, 40 centavos. Bem, então a minha capacidade fica reduzida, por isso ele vai pagar 40 centavos. Então, a nossa opção R$40 centavos, pois haverá uma redução de 1/3 na superfície da embalagem coberta pelo rótulo. Esse 1/3 é facilmente descoberto se você pegar 108 dividido por 162. Vai dar 4 e vai dar 6. Vai dar 2/3. Então ficou reduzido 1/3. Então, pelos 40 centavos a gente já descobriu a letra B. Então essa foi a questão de número 4, ok?